Em uma tranquila tarde de 4 de dezembro de 1972, a cidade de Merced, Califórnia, foi palco de um dos casos mais perturbadores da história criminal americana. Steven Gregory Steiner, um menino de apenas 7 anos, desapareceu enquanto voltava da escola para casa. O que começou como um sequestro rapidamente evoluiu para uma história de cativeiro que se estendeu por 7 longos anos. Durante esse período, Steven viveu sob a custódia de Kenneth Parnell, um criminoso sexual que manipulou, abusou e tentou apagar sua verdadeira identidade. Os desdobramentos dessa história chocaram a América e geraram debates sobre proteção infantil e justiça. O sequestro e os primeiros anos. Naquele fatídico dia, Steven foi abordado por Ervin Edward Murphy, um homem aparentemente inofensivo que estava sob a influência de Kenneth Parnell. Murphy alegava estar distribuindo panfletos religiosos e pediu a Steven que o acompanhasse até sua casa, dizendo que sua mãe gostaria de fazer uma doação à igreja. Inocente, o menino aceitou. Parnell, que aguardava no carro, levou Steven para uma cabana isolada em Cateys Valley, a apenas alguns quilômetros da casa do avô materno do menino. Naquela primeira noite, Steven foi informado de que seus pais não podiam mais cuidá-lo e que Parnell agora era seu guardião legal. O criminoso deu-lhe um novo nome, Dennis Gregory Parnell, e, ao longo dos anos, tentou fazer com que Steven acreditasse nessa mentira. Parnell não se limitou a manter Steven escondido. Ele o matriculou em escolas, permitiu que fizesse amigos e até mesmo que saísse de casa, mas sempre sob sua vigilância psicológica. Essa aparente liberdade foi uma estratégia para criar uma falsa normalidade e garantir que Steven não tentasse escapar. Durante esse período, Parnell abusou sexualmente de Steven e o expôs a um ambiente de drogas e álcool, destruindo a inocência do menino. Resistência e a chegada de Timothy White. Com o passar dos anos, Steven foi se tornando mais resistente à manipulação de Parnell. Ele começou a perceber a gravidade do que havia acontecido e, embora fosse apenas um adolescente, tentou evitar que outras crianças passassem pelo mesmo destino. Parnell tentou sequestrar outras vítimas, frequentemente pedindo ajuda a Steven, que deliberadamente sabotava os planos do sequestrador. Em fevereiro de 1980, Parnell conseguiu raptar Timothy White, um menino de 5 anos. Diferentemente de Steven, Timothy não tinha idade para compreender ou aceitar as mentiras de Parnell. Seu sofrimento trouxe à tona o instinto protetor de Steven, que decidiu que não poderia permitir que Timothy permanecesse no cativeiro. Na noite de 1º de março de 1980, enquanto Parnell estava ausente, Steven pegou Timothy e fugiu. Sem saber onde exatamente estava a casa da família de Timothy, os dois caminharam até uma delegacia de polícia em Ukiah. Lá, Steven revelou sua verdadeira identidade e a de Timothy, levando ao fim o reinado de terror de Parnell. O retorno e as consequências. Steven voltou para sua família como um herói, mas a readaptação foi extremamente desafiadora. Ele enfrentou dificuldades em ajustar-se à vida familiar e escolar, especialmente após anos vivendo sob as regras distorcidas de Parnell. A mídia, fascinada por sua história, tornou uma figura pública, o que adicionou pressão a um jovem já sobrecarregado por traumas. Apesar dos desafios, Steven tentou reconstruir sua vida. Ele se casou, teve 2 filhos e trabalhou para conscientizar o público sobre os perigos do sequestro infantil. Tragicamente, em 1989, Steven morreu em um acidente de motocicleta, encerrando sua vida de maneira prematura. Os desdobramentos do caso Steiner não terminaram com a morte de Steven. Anos depois, seu irmão mais velho, Cary Steiner, cometeu uma série de assassinatos na região de Yosemite, mergulhando a família em outra onda de dor e atenção midiática. A tragédia em torno da família Steiner tornou-se um lembrete sombrio das cicatrizes deixadas por traumas profundos. A história de Steven Steiner é uma narrativa de coragem e resistência diante de circunstâncias inimagináveis. Seu ato de bravura ao salvar Timothy White mostrou a força de um espírito jovem e determinado, mesmo após anos de abuso e manipulação. Contudo, as cicatrizes psicológicas que ele carregou até o fim de sua vida e os eventos que envolveram sua família são um lembrete das consequências duradouras de tais experiências traumáticas. O caso Steven Steiner continua sendo uma das histórias mais impactantes da crônica criminal americana,
levando à criação de sistemas mais robustos para a busca de crianças desaparecidas e reforçando a necessidade de proteger as crianças contra predadores. Sua vida e legado permanecem como um testemunho da capacidade humana de resistir ao mal e lutar por justiça. Se você quer conhecer mais histórias como essa, inscreva-se no Crimes Diário e fique por dentro dos casos mais chocantes e intrigantes do mundo.